céus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é que nos dá o pão para comer e a semente para semear. Os teus filhos estão semeando na tua casa, no teu reino. Por isso nós também oramos, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, realiza sonhos, realiza projetos, Pai. Que os teus filhos venham prosperar no tempo da crise, que eles venham empreender, abrir as empresas, trabalhar, meu Pai, nos melhores setores, nos maiores cargos. É o que nós profetizamos no nome de Jesus. Amém e amém. Oferte com alegria. Se você for dizimar, é aqui na frente, nessa caixa de madeira, no gasofilácio. Lembrando que se você fez a sua contribuição via Pix, envie o comprovante aqui para a nossa tesouraria, pois aqui tudo é contabilizado, tá? Hoje não é muito costume a gente ter visitantes, é mais os da casa mesmo, mas na quarta-feira, se você puder, traz um visitante, convide uma pessoa. O pastor Bruno é um pastor muito abençoado, com uma palavra poderosa da parte de Deus, e eu creio que vai abençoar você, sua família, e eu creio que também vai ter muitas almas aqui diante desse altar no nome de Jesus. Você quer ouvir uma palavra abençoada nessa noite? Ele é da casa, um homem de Deus, é professor, é pastor, é pregador. Receba com honra e aplauso George Dutra. Paz de Cristo, igreja. Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Muito grato pela oportunidade de estar contribuindo com esse culto e principalmente fazendo exposição da palavra de Deus. Agradecendo sempre ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, ao nosso querido pastor dirigente, pastor Igor Santos, que é um pastor que sempre tem tido o cuidado de promover os obreiros aqui, nos dando uma oportunidade. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, da nossa pastora Sheila, ao pastor Joseph, que é um amigo, todos os nossos pastores auxiliares aqui. Nós vivemos em família, irmãos. Graças a Deus, nós temos um ambiente muito saudável, alegre, de comunhão. E Deus seja louvado pela ADVEC Pingo d'Água. Quero aqui também, rapidinho, fazer uma palavra de gratidão à liderança dos Homens Vencedores. Hoje eu tive a oportunidade de falar com eles ali no Conversa Franca. Foi um momento muito bom, né, família? Obrigado. Você é um amigo. Deus continue abençoando você, sua casa. Foi muito bom estar com vocês ali. Espero voltar mais vezes. Brincadeira. É sempre bom estar junto com os Homens Vencedores ali no Conversa Franca. E você, homem, que está aqui nesse culto e ainda não participou, faça esse esforço. Vai ser de muito crescimento para você e para a sua família. Amém, irmãos? Abre aí sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Aqui também liberar uma palavra de Deus para as nossas vidas. 1 Samuel 14, nós vamos ler o versículo 6, depois o 21 até o 23, amém? 6, depois a gente vai para o lado 21 até o 23. Deixa eu ler para a gente ganhar tempo e você acompanha aí do telão. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Pula para o 21. Também com os filisteus haviam hebreus, como antes, que subiram com eles ao arraial ao redor. E também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. 23, e a gente termina. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Senhor, nós glorificamos o teu nome, bendizemos a ti, sentimos a sua presença, ó Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio que é estar na tua casa. Peço, Senhor,
Fale conosco essa noite, trabalhe em nossa mente, o nosso coração, para que estejam receptivos à verdade das tuas escrituras. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje é culto da palavra, a gente é sempre direcionado a uma mensagem mais instrutiva, mais explicativa para os irmãos. E hoje, quando o pastor falou comigo acerca de ter esta oportunidade, Deus me fez lembrar desse texto. Mais uma vez, Israel está em batalha com os filisteus. Constantemente, com alguma certa frequência, haviam batalhas, embates. E este aqui é uma vez em que isso vai acontecer. No capítulo 13, Israel já vai obter uma vitória. Porém, os filisteus vão se reagrupar, vão se ajuntar novamente, vão se reposicionar. A história diz que até contratar, fazer alianças com mercenários, com outros povos, eles fizeram por conta desta derrota. Agora a intenção dos filisteus é vir com uma força maior, com um ímpeto maior. A intenção deles é destruir, a intenção deles é se vingar desta primeira derrota que eles tiveram. A Bíblia vai dizer que quando a notícia chega no arraial dos israelitas, ou dos hebreus, como assim você preferir, os homens vão ficar preocupados, vão ficar temerosos. Alguns homens vão se esconder em cavernas, alguns vão ter tamanho desespero que vão se enfiar em covas, vão fugir, vão ficar amedrontados somente com a notícia de que o inimigo agora está com um poderio bélico maior, um poderio de armada maior do que aqueles em que eles estavam. Vocês vão perceber, irmãos, que Deus já havia operado uma vitória. Deus já havia dado a eles uma vitória. Eles já tinham obtido êxito nesta primeira empreitada. Sendo que agora, ao ouvir a notícia que os filisteus estão em maior número, estão com guerreiros, tem mercenários, homens experientes em batalhas, eles vão ficar preocupados e vão se esquecer do Deus que garante a vitória deles nas pelejas. Isso é interessante a gente compartilhar, porque é algo que traz lição para mim e para você. Quantas das vezes nós estamos em momentos de aflições, de aperto, de oposições, nós paramos mais para atentar para aquilo que o inimigo está oferecendo aos nossos olhos, do que atentar para aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Porque uma primeira batalha aconteceu, e nesta primeira batalha, dentre tantas, eles já obtiveram êxito. Deus operou a vitória na vida deles. Porém, agora, por conta de uma oposição maior, por conta de uma intimidação, eles vão esquecer daquilo que Deus fez e vão se desesperar e tomar atitudes precipitadas. Mas o que me chama a atenção, e o texto do capítulo 3 ele é bastante elucidativo para que a gente entenda o 14, ele vai dizer, a partir do verso 19, o motivo do desespero dos homens de Israel. O texto vai dizer que em Israel somente 2 pessoas possuíam espadas. Para você perceber o tamanho do milagre que Deus já havia operado. Porque o nosso Deus, irmãos, para operar um milagre na nossa vida, não é preciso artifícios humanos. Eu vou repetir isso aqui para que isso fique bem fixado na sua mente. Deus, para operar o milagre em nossa vida, Ele não precisa usar artifícios humanos. Basta uma palavra que saia da boca dele, é suficiente para o milagre acontecer na nossa vida. O texto vai dizer que somente Jonatas e Saul possuíam espadas. E quem é que fabricava armas para Israel? Os filisteus. Aquilo que outrora era um motivo de equiparar a batalha, agora se tornou motivo de vantagem para o adversário. Não tem mais fornecimento de espada, não tem mais fornecimento de lança, não tem mais fornecimento de escudo. Ou seja, a batalha ela se torna desigual.
O exército do outro lado tem espada, tem lança, tem escudo, tem homens experientes, mas do lado de cá tem o povo que é chamado pelo Deus Todo-Poderoso, irmãos. E isso aqui é interessante frisar, que por mais que não tenha o exército bélico bem posicionado, os homens estão dotados de suas armas, Jonatas vai entender a responsabilidade do que é estar posicionado em Deus. Quando nós lemos esse versículo 6, quando eles estão todos ali reagrupados, Saul está com seus homens, eles estão temerosos, estão preocupados. O próprio rei Saul, que era para liderar o povo, que era para tomar a iniciativa, de poder incentivar, de poder motivar, de poder chamar o povo, pelo menos para orar a Deus e consultar ao Senhor acerca daquela batalha, como seria, o que haveriam de proceder naquele momento, Saul vai se eximir da sua responsabilidade. Mas independente disso, Saul se eximir da sua responsabilidade, Deus levanta Jonatas, porque se eu que deveria fazer algo não fizer, Deus levanta outro, mas a obra dele não para, irmãos. Aquilo que é para ser feito vai ser. E a gente às vezes se engana de achar de que se eu não fizer algo, a obra vai parar. De que se eu fizer algo, não vai nada acontecer. Engano nosso, irmãos. Se eu não estiver posicionado naquilo que Deus me chamou para fazer, Ele levanta outro, coloca no meu lugar e possivelmente vai fazer melhor do que eu deveria fazer. Porque é assim que funciona. A obra ela é de Deus, amém, irmãos? A obra ela é de Deus. O chamado ele vem de Deus. Quem escolhe a sua vida, quem escolheu a minha vida, nós temos a plena ciência que foi Deus. Se amanhã ou depois eu achar que não dependo dele ou que não devo mais fazer a vontade dele, quem perde sou eu. A responsabilidade de liderar o povo era de Saul. A responsabilidade de motivar o povo era de Saul. A responsabilidade de estar à frente do povo era de Saul, mas lá atrás a gente já sabe que Saul já está fora da presença de Deus, já tem seu reino rejeitado, Deus já tem um outro sucessor para ele, alguém que Deus separou segundo o seu coração, e aí já traz uma compreensão ainda maior daquilo que a gente vai entender. Um rei que não tem mais presença de Deus, um rei que já foi rejeitado por Deus, e um povo que está desprovido de armas humanas. Mas aqui é onde entra Deus e eu glorifico o nome dele. Porque o rei está sem presença, o líder não tem mais motivação, os homens estão fragilizados por conta das armas, mas Deus vai levantar Jonatas, que apenas com uma espada fez toda a diferença e o nome de Deus foi glorificado. Isso aqui é interessante para mim, para você, e eu aprendo algo muito importante, porque um com Deus é maioria, amém? Meia dúzia respondeu, um com Deus é maioria. Deus não precisa de uma multidão para operar um milagre, basta você estar posicionado. Sabe por que as coisas ainda não foram de mal a pior lá na tua família? Porque você ainda está posicionado na presença de Deus, por causa do seu joelho dobrado, por conta da sua atitude de fé, porque você crê que serve a um Deus Todo-Poderoso, que no momento certo e na hora certa Ele vai agir em teu favor. Quantas promessas Deus já fez sobre a sua vida, e que talvez até o presente momento não aconteceram, mas eu tenho uma certeza, o Deus que fez a promessa é o mesmo que vai garantir a tua vitória. Talvez até o presente momento algumas coisas não estão do jeito que eu e você achávamos que deveriam estar, mas uma certeza nós temos que ter: está tudo no controle pleno de Deus. Se dependesse de mim, naquilo que eu idealizo para mim e para a minha família, eu deveria estar com a conta cheia de dinheiro, todo mundo com a saúde, na bênção, na pleno, mas a minha realidade hoje ainda é um pouco diferente daquilo que eu idealizo, mas uma certeza eu tenho: o diabo não rouba isso do meu coração. Eu estou no lugar certo, no momento certo, vivendo aquilo que Deus preparou para mim e para a minha casa. Se você parar e analisarmos a sua realidade atual, às vezes você vai fazer algum questionamento. Jonatas poderia fazer questionamentos. Quem tinha que ir era ele. Quem tinha que fazer era ele. Mas aquele momento não era do outro fazer, era de Jonatas fazer.
E eu quero chamar a sua atenção, e foi algo até que a gente estava conversando ali, numa conversa franca com os homens. Chegou o tempo, irmãos, em que Deus levantou você, e não foi à toa. É através de você que Ele vai operar o livramento, o escape, a vitória, aquilo que Deus tem preparado não somente para a sua família, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Deus não te plantou lá naquela empresa em vão, Deus não te colocou lá naquele lugar à toa. Se Ele te plantou lá é porque Ele quer te usar naquele ambiente de trabalho para ser o referencial lá naquele lugar. Deus não te colocou lá naquela universidade ou nessa sala de faculdade privada à toa. É através de você que Deus vai usar para ser o melhor aluno da sala, mas para também que todos vejam que Deus é Deus na tua vida. E ministerialmente falando, é isso aí, irmãos. Tem gente que nunca vai compreender, não vai entender. Deus usa cada um de uma maneira, irmãos. Todos nós temos a nossa valia em Deus, mas uns Deus chamou para propósitos específicos. Eu glorifico a Deus por ver meus amigos que estão sendo abençoados e prósperos em seus ministérios. Porque nós compartilhamos de dores, nós compartilhamos de lamentos, quando tudo estava ruim, quando tudo estava brabo. E hoje eu vejo Deus usando meus amigos, eu fico feliz. E eu sou um cara que eu vibro a vitória daqueles que estão ao meu redor. E eu quero te incentivar a ser assim também, irmãos. Porque independente da luta de hoje, em Deus nós temos a certeza da vitória virá o amanhã. A Bíblia diz, irmãos, nós lemos, nós profetizamos, nós compartilhamos. O Salmo vai dizer que o choro dura uma noite, mas no amanhecer vem a alegria. É tudo temporário, tudo tem um tempo determinado por Deus. Essa luta vai passar, essa adversidade vai passar. O Deus Todo-Poderoso vai cumprir aquilo que Ele disse. Mas, entretanto, você precisa estar posicionado. Jonatas poderia dar desculpas. Jonatas poderia se isentar, se eximir também. Mas sendo que ele está vendo que o que está em jogo não é somente a sua autopreservação, mas é o nome de Deus que está em jogo da situação, irmãos. Deus não nos chamou por covardes, amém? Vou repetir isso aqui. Nosso pastor Silas sempre fala, e é bom, o que é bom a gente replica. A repetição, ela é pedagógica, amém, irmãos? Deus não nos chamou por covardes. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem a autoridade do Espírito Santo. Então começa a declarar e profetizar dentro da tua casa que lá não é a habitação do pecado, lá não é a habitação da contenda, lá não é a habitação da discórdia, lá não é a habitação de vício. Entra dentro daquele lugar, usa a autoridade que Deus te deu, a espada que é a palavra de Deus, e profetiza que seus filhos são bênçãos, que o seu trabalho é bênção, o ministério que Deus te deu vai prosperar, vai frutificar. Nós devemos ser as primeiras pessoas que devemos acreditar naquilo que Deus profetizou sobre as nossas vidas, irmãos. Ele é fiel naquilo que promete. A gente erra, a gente peca, a gente sai do centro da vontade de Deus, mas Ele não falha. E Jonatas entendeu isso. Jonatas não quis, melhor dizendo, Jonatas não se preocupou pela situação de que Saul estava vivendo. Ele entendeu o chamado que Deus estava realizando na vida dele naquele momento. Você vai ver que o discurso dele é totalmente de uma pessoa que confia no Deus que faz promessas. Porque no versículo 6 que nós lemos vai dizer, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Jonatas nem olhou para a quantidade de espada, Jonatas não olhou para a quantidade de lança, Jonatas não olhou se eles são guerreiros mais habilidosos ou experientes. A visão de Jonatas é a mesma visão que lá na frente Davi vai ter de Golias. Quem são esses incircuncisos? Assim como Davi falou de Golias, quem é esse incircunciso? E aqui Jonatas vai liberar a palavra que é profética, e eu tomo posse e eu te aconselho a tomar também. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, seja com muitos ou seja com poucos. O que importa é ter alguém que acredita, o que importa é alguém que tem fé. Se você tem fé na palavra liberada sobre a sua vida, casa, ministério, negócio, se prepare, irmão. Vem um tempo de bênção, de vitória, de resposta. Está chegando, irmãos. Está chegando.
Continua, mantenha a posição firme, não arreda o pé da presença do Senhor, não. Mete a mão na espada, vem para o campo de batalha, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar o milagre. Isso aqui é motivador, irmãos. É motivador. Porque tudo ao nosso redor tem cooperado para que eu e você venhamos desanimar na fé, irmãos. Muita coisa vem cooperando para que eu e você venhamos a desistir. Toda hora é uma notícia ruim, é uma oposição, é uma fofoca, é uma intriga, é o próprio Satanás querendo te perturbar de todas as formas, fazendo você ficar triste. E aí vem Deus em contrapartida, faz com que você entre numa reunião, num culto como esse, um dia que está frio lá fora, mas você enfrentou tudo isso para poder receber uma palavra motivacional da parte de Deus para dizer: não larga a mão da tua espada, continua na guerra, vai para cima. Como a gente costuma dizer numa linguajar popular, vamos para cima, sacode a poeira, ergue a cabeça, porque o nosso Deus é quem garante a nossa vitória, e Ele é poderoso, irmãos. É tudo no nome dEle. Né? A gente costuma muito dizer isso no Rio de Janeiro, né? Joga na conta de Deus, irmãos. Tem algo interessante que a gente ouve, e nós já ouvimos diversas pessoas pregando aqui falando sobre isso. Não é sobre trazer Deus para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, mas é pegar a nossa realidade e levar para Deus. Hoje, Deus, está difícil, mas eu creio que o Senhor pode operar. Deus, o diagnóstico que o médico liberou lá é contrário, mas o nosso Deus é o Jeová Rafa, que Ele cura. O nosso Deus é aquele que abre porta, o nosso Deus é aquele que faz justiça, o nosso Deus é aquele que salva, o nosso Deus é aquele que liberta. E eu profetizo que enquanto você está aqui, Deus está liberando bênção na sua casa, Deus está liberando bênção no seu trabalho, Deus está liberando bênção no seu ministério. Liberando bênção. Vamos lá. Ele chama o pajem de armas dele. Não tem nome o rapaz, mas a tipologia bíblica faz uma representação do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo a gente não vai a lugar nenhum. Pela força do nosso braço a gente não vence. Pela nossa inteligência a gente não vence. Pela conta bancária a gente não vence. Mas através da unção e do poder de Deus sobre a nossa vida, nós transpomos as barreiras, irmãos. Tem uma frase do pastor Otávio, ela é antiga, e eu sempre ficava implicando com ele, porque eu compartilhava ela na época do Facebook, não botava o nome dele embaixo, ele ficava bravo comigo, eu já fazia de propósito. Mas é muito legal a frase dele, que ele diz, né, a frase que ele compartilhava na época: vão dizer que a subida na montanha é impossível, porque não querem ver você chegar lá em cima. E é uma verdade. O que vai aparecer de pessoas para poder se opor até você chegar naquilo que Deus colocou na tua vida, não está no gibi. Isso aqui não é revelação, não é novidade para ninguém. Todos nós que nos dispomos a fazer a vontade de Deus, vamos enfrentar oposição, vamos enfrentar fofoca, vamos enfrentar mentiras, mas nós devemos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é quem vai nos levar e nos conduzir até a bênção, até a vitória. E o principal, que é a maior dádiva que Ele proporcionou para o ser humano, é a salvação. O céu é tomada à força. Então pega na espada aí, irmão, vamos para cima em nome de Jesus, porque tem vitória para nós. Tem crente para receber essa palavra. Eles vão atravessar o vale, vai chegar lá no território, lá onde está o acampamento dos filisteus. E isso aqui é legal, pastor Joseph, porque o crente que está em comunhão com o Espírito Santo, Deus sempre vai, o Senhor, o Espírito Santo, sempre vai dar uma estratégia diferenciada. Porque eles já eram dois, era uma minoria clara, exata. No acampamento dos outros lá, um número incontável. O texto vai dizer que eles não vêm pela frente, mas eles vêm por detrás. E a Bíblia ainda corrobora dizendo que eles vêm andando sobre os joelhos, ou seja, de gatinho. Chegou de mansinho, sem fazer alarde, sem falar nada, porque quem fala muito não faz, irmãos. Tem gente que adora fazer um estardalhaço, quer chegar chegando em tudo, fica sempre preocupado com os primeiros lugares, querer estar na frente, é banner, mas na hora que a chapa esquenta, geralmente quem permanece é quem pouco fala, porque Deus conta com aqueles que estão só pelos bastidores e na hora certa Ele projeta para fazer aquilo que Deus projetou para ele. Ele vai por detrás, sapatinho,
O texto vai dizer que ele vai, mata um, mata dois, 3, 4, 5. Na contagem final bíblica, 21 homens mortos em uma geira de terra. E o que é uma geira de terra? É um campo lavrado. Não sei se vocês já viram aí em vídeos. Aquele campo que é trabalhado para receber as sementes. Uma geira de terra. Aqueles homens tudo mortos. Daqui a pouco, a notícia no arraial dos filisteus é que tem um exército invadindo. Exército de um homem só. Parece filme de Hollywood, mas não é. É Jonatas, cheio da presença do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, o mal bate em retirada, o inimigo perde a força. Aquilo que era território do adversário, ele passa a ser presença de Deus. Aonde a luz do Espírito Santo chega, não tem trevas que permaneça de pé. Vocês não lembram de quando Pedro estava ali preso naquela prisão, Atos capítulo 12, o texto vai dizer que o anjo do Senhor entra dentro daquela prisão, convida Pedro a sair, e o texto diz no versículo 7, e uma luz invadiu aquela prisão, porque a luz de Deus aonde chega, as cadeias são quebradas, as prisões são desfeitas, o nome dele é glorificado. Você entende isso aqui essa noite? Não foi pelo poder de Jonatas, não foi pela espada de Jonatas, mas foi pela confiança de Jonatas em Deus, e ele operou um milagre extraordinário, irmão. E enquanto Jonatas vai avançando, a cada passo que ele dá, a Bíblia vai dizer que um terremoto acontece no arraial dos filisteus. Enquanto nós estamos aqui cultuando, adorando a Deus, eu creio, não sei se você acredita também, mas Deus vai provocar um terremoto que vai abalar os alicerces do mal, e aquilo que está assolando a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, vai cair por terra. Por terra. Toda oposição cai por terra diante do nome de Jesus, irmãos. Todo levantar do adversário, ele cai por terra diante do nome de Jesus. E aí fica um questionamento para todos nós, irmãos. Qual é a motivação que tem te feito guerrear? Qual tem sido a tua motivação a estar nessa peleja? A motivação de Jonatas era glorificar o nome de Deus. Qual tem sido as nossas reais intenções a fazer parte desse exército? Isso é interessante a gente refletir. Porque nem todo mundo daquele exército ficou junto na hora da guerra. O versículo 21 e o 23 que a gente lemos vai explicar bem isso. Porque quando a notícia chega lá em todos os moradores ao redor de que o arraial dos filisteus foi dissipado, até aqueles que estavam lá dentro da cova saiu para fora e se juntou com Jonatas para correr atrás de quem já estava fugindo. Aí é mole, né? Aí é fácil, pastor Joseph. Na hora que o negócio apertou, foi para dentro da montanha, se escondeu até dentro da cova. Depois que já estavam as coisas já acontecendo, que o inimigo está fugindo, ele se juntou para poder ganhar um nome junto, mas não tem problema não. Até quem serviria de oposição, Deus vai usar para poder promover o nome dele na tua vida. E aquilo que outrora era uma vantagem para o adversário, porque como eu disse no início, e a Bíblia diz, na verdade, eu só estou replicando para vocês, o exército de lá tinha as armas. E as mesmas armas que eram vantagens para ele, foi o que Deus usou para que eles próprios, porque quem foi que matou aqueles homens? Jonatas só começou a empreitada. Quando aquele terremoto acontece, eles ficam tão perturbados que eles uns com os outros começaram a enfiar a espada entre eles. Ou seja, Deus fez uma confusão tão grande lá no território do inimigo, que ao invés de guerrear contra Jonatas, eles mesmos se desbarataram, porque é assim que o nosso Deus faz. Quando ele enviar a bênção e a vitória para a tua vida, irmão, não tem ninguém que vai ficar de pé, não tem inimigo que vai resistir, ele já está com a bênção liberada para você. E aqueles homens que outrora estavam nos montes, nas covas, se juntaram a Jonatas na batalha. Em nome de Jesus, eu quero liberar algo profético sobre a sua vida aqui também.
Talvez alguém estava caminhando junto com você, alguém da sua família, um ente querido, um conhecido, já caminhou junto com você, já sentou ao seu lado aí, nessa cadeira, já glorificou, já adorou, mas por conta de alguma coisa no meio da caminhada, hoje, infelizmente não está mais. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje, nesse momento, algo está acontecendo no mundo espiritual e Deus está promovendo libertação. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita nisso? Eu creio, profetizo. Eu estava compartilhando com os meus amigos, eu tenho um primo, irmãos, a vida toda envolvido na vida errada. Muito tempo fazendo besteira. Estava lá na Penha, lá fazendo um monte de bagunça. A gente já orando, pedindo a Deus, como a gente orava pelaquela vida, irmãos. Criado na igreja, virou adolescente, se desviou. E, irmãos, pensa num camarada que fez muita bagunça. Sábado agora chegou um WhatsApp para mim. Minha tia chorando, emocionada, feliz, mandando mensagem, porque ele queria falar comigo, que ele foi na conferência dos jovens lá na nossa sede e aceitou Jesus lá no culto, irmão. Você não deu glória porque não foi ninguém da tua família, não tem problema não, mas eu glorifico a Deus, porque era um camarada que até a gente mesmo da família já estava ficando meio desesperançoso por conta dos caminhos que ele estava andando. Mas para o nosso Deus não tem vida perdida, irmãos. Para o nosso Deus, enquanto estiver vivo, Ele ainda pode operar um milagre. Eu creio em nome de Jesus aqui, que Deus está entrando na vida de alguém, que você não pare de orar, que você não pare de pedir, entrega no círculo de oração, entrega lá na tua oração dentro da sua casa, só não deixe de clamar, não deixe de acreditar, porque através da sua caminhada, Deus vai operar um milagre, irmão. Eu creio nisso, irmãos. Fico feliz, hoje conversei com ele, já me propus a estar perto dele, ajudar, está lá cheio de sede de Deus, eu peço muito a Deus que ele consiga ficar firme. E só Deus, tem coisa que só Deus faz, irmãos. Tem pessoas que é só Deus para entrar com providência. Tem situações na sua saúde, na sua finança, no seu ministério, no seu casamento, que só Deus pode fazer. Relacionamento entre pais e filhos. A gente está vendo como as coisas têm estado difíceis esses últimos dias, irmãos. Só Deus para poder intervir em determinadas situações nossas. Essa situação, aos olhos humanos, era impossível de acontecer. Quem poderia dizer que Jonatas e o pajem de arma dele invadiu o arraial dos adversários e aconteceu o que aconteceu? Ninguém, irmãos. Mas para quem crê em Deus e para quem tem confiança no Deus que serve, isso aí é algo natural, irmãos. Porque o Deus que abriu o Mar Vermelho ainda continua sendo o mesmo. O Deus que abriu a madre de Ana continua sendo o mesmo. O Deus que operou a vitória de Davi contra o gigante continua sendo o mesmo. O Deus que fez a sombra do sol parar, irmão. O nosso Deus é poderoso para poder continuar operando milagres nas nossas vidas, irmãos. É o mesmo Deus. Mas hoje, irmãos, nós temos o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida. E esta palavra, ela deve estar afiada nas nossas bocas, porque Deus nos deu autoridade, irmão, para poder profetizar em nossa casa. Deus deu autoridade para que nós possamos profetizar o nosso ministério. Deus deu autoridade para você poder profetizar na vida dos teus filhos. Lá em casa eu boto a mão na cabeça de cada um e vou profetizando. Vai ser bênção, vai ser melhor do que eu, vai chegar mais longe do que eu, vai romper nessa terra, vai fazer a diferença nesse mundo, vai ser homem de Deus, vai ser homem de caráter, porque não vai ser ideologia do inferno que vai determinar o futuro dos meus filhos. O futuro dos meus filhos estão determinados pela palavra de Deus. Eles serão bênção nessa terra, irmão. E eu vou fazer coro no livro do pastor Otávio: meus filhos não serão escravos, irmãos. A gente tem que profetizar, irmãos. A gente tem que declarar. Eu fico muito empolgado e eu faço coro quando o pastor Joseph estava contando aqui, quando o pastor Igor está liberando palavra aqui, eu fico ali só pegando, irmão. Uma hora vai chegar. Vou chegar na Europa, vou chegar em Israel. Eu creio em nome de Jesus. Vou fazer live lá, vou dar igual aquele filme antigo, O Pobre em Nova York. Quem lembra?
Estou brincando com vocês. É porque a gente fica feliz, irmãos. Quem não fica feliz em ver seus sonhos sendo realizados? Quem não fica feliz com uma vitória que você tanto orou, que você tanto perseguiu, que você tanto buscou acontecer, e se alegre mesmo, promova culto em ações de graça, glorifique o nome do Senhor, testemunhe daquilo que Deus fez, porque só Deus sabe o quanto que você chorou, só Deus sabe o quanto você está gemendo, só Deus sabe a luta que é. Então no momento em que a vitória chegar, celebre, glorifique, exalte, extravase, glorifique o nome dele, irmãos. E assim seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Jonatas obtém vitória, irmãos. O nome de Deus é glorificado. Não foi por muitos e nem foi por poucos. É tudo por conta do nome poderoso do nosso Deus, irmãos. Porque isso aqui que é o interessante, é que eu vou finalizar. A iniciativa de Jonatas é importante? Demais. A iniciativa de você estar bem, de você estar posicionado, de você manter a sua profissão de fé firme, é importante? Claro. Porém, o fator determinante para o milagre acontecer ainda é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem faz. Porque Ele é quem faz, irmãos. E se Ele não fizer, a gente vai continuar glorificando Ele da mesma forma. Porque tem coisas que eu oro, peço e Deus não vai me dar, irmãos. Tem coisas que a gente vai buscar e não vai acontecer. E aqui ninguém está pregando uma utopia. Não estamos aqui para poder te enganar, nem mentir para você. Em nome de Jesus, tem situações que Deus não vai mudar. Mas ainda assim a gente continua clamando. Ainda assim a gente continua buscando. Porém, aquilo que Deus tem no propósito e plano dele de fazer, Ele vai fazer. E não tem homem, não tem potestade, não tem principado, não tem mal que resista diante dele. Fique de pé comigo, por gentileza. Deus poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Ele é o Deus que é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus liberou a palavra para o povo. Só marcha. Moisés, por que o povo está parado, Moisés? Ah, Deus, tem um mar na nossa frente. Deus. Moisés, diga ao povo que marche. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Está difícil? Continua marchando. Parece ser impossível? Continua marchando. Porque é no impossível que Deus entra para poder fazer o milagre. O que é meu papel fazer, eu faço. Aquilo que é para o George fazer, George tem que fazer. Aquilo que já não é mais competência minha, está na mão de Deus. Ele é quem opera o milagre. E eu quero orar com você para entregar o microfone. Só para que Deus confirme essa palavra no seu coração. Você saia daqui com a sua fé reanimada, fortalecida. É muita guerra que a gente enfrenta. É muita guerra, irmãos. E principalmente a gente que faz parte de algum tipo de liderança, a gente não tem com quem ficar se abrindo, ficar expressando as nossas dores, as nossas aflições. É uma pessoa ou outra que a gente tem uma confiança a mais, alguém que a gente tem como um mentor, um orientador, e a gente se abre. Tem dia que é difícil, irmãos. Tem dia que a gente encosta a cabeça no travesseiro e não dá mais vontade nem de levantar. Mas aí vem a presença do Espírito Santo, irmão. Vem renovo. Vem restauração. Ele reaviva a chama no teu coração para você entender que aquilo que Ele prometeu ainda está de pé e Ele é fiel para cumprir. E a gente dá mais um gás. É mais um pão que você come, Elias. É uma água que você bebe. Tem mais uma caminhada para você continuar essa jornada. Não para, meu irmão. Não pare, minha irmã. Continue, persevere, vá em frente, vá adiante. O nosso Deus, Ele lá no momento certo vai abençoar a sua vida. Olhe comigo. Senhor, queremos glorificar o Teu nome. Queremos bendizer a Ti. Muito obrigado pelo privilégio que é estarmos aqui reunidos como igreja, Pai.
sentir a tua presença, ouvir a tua palavra. Confirme em nossos corações essas verdades bíblicas, Senhor, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos esmorecer. Deus, eu creio naquilo que Hebreus 10:25 diz, que nós não somos daqueles que abandonam as nossas congregações. Nós estaremos aqui na Devec Pingo d'Água, Pai, exaltando o Teu nome, servindo no Teu reino, frutificando na Tua obra. E eu creio que a nossa família assim também estará conosco aqui. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que algo especial da tua parte já está acontecendo. Eu creio, Pai, em algo especial na saúde dos teus filhos. Eu creio em algo especial no matrimônio dos teus filhos. Eu creio em algo especial na finança da tua igreja. Eu creio, Pai, em ministérios sendo fortalecidos aqui essa noite, pessoas que ainda darão muitos frutos na tua obra para a glória do nome de Jesus. Eu assim oro, Pai, que a força, a fé e a disponibilidade de Jonatas, Pai, venha assim acontecer nas nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos disponibilidade, que nós tenhamos, Pai, a fé necessária para, independente das adversidades, nós continuarmos de pé, Pai, na Tua presença e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Assim nós te oramos, Senhor, glorificamos em nome de Jesus. Aquele que concorda, diga amém. Dá um glória a Deus aí, pastor Joseph. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você foi abençoado por essa palavra, meu amado? E eu creio, a gente já está vendo aqui, né, um movimento maior de irmãos no culto da palavra, e isso é fruto da sua obediência, porque o pastor Silas, ele falou: irmãos, vamos estar mais nos cultos. E eu creio que o seu milagre, ele está escondido na obediência. Quando você obedece à voz do seu pastor, quando você obedece à voz da sua liderança, Deus, ele vai abrir portas em resposta à sua obediência. Deus vai liberar milagres em resposta à sua obediência. Você vai viver coisas novas em resposta à sua obediência. Deus, ele fala, né? Se atentamente ouvires e obedeceres os mandamentos, tem bênçãos do Senhor que vão te alcançar no poderoso nome de Jesus. E nós vamos permanecer nessa fé, crendo, né? Eu creio, você vai testemunhar a salvação, como foi falado aqui na mensagem. Deus vai alcançar teu filho, teu marido, tua esposa, os teus familiares. O grupo da tua família vai ser assim: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. O da minha família já é assim, glória ao nome do Senhor. Da sua casa também vai ser assim. Deus vai entrar lá naquele lugar com paz, vai cessar a guerra, do meio daquele lugar onde você mora, da rua onde você mora, porque você chegando lá, você está levando a paz que excede todo entendimento para aquele lugar. E nós já declaramos aqui, tem uma comitiva do céu que vai com você. A proteção de Deus está sobre a tua vida, que você possa viver o fruto da palavra que foi ministrada sobre a tua vida nesta noite. Que lá na tua casa haja paz, que Deus te dê saúde. Se você chegou aqui cansado, que Deus renove as suas forças para um novo dia. Deus tem resposta para você. O mês só está começando. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida ainda no mês de julho. Milagres vão acontecer, portas vão se abrir, respostas vão chegar. Aquilo que estava travado vai ser destravado na tua vida, para você viver o melhor de Deus nessa terra. Você recebe essa palavra? Que a graça do nosso amado Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações reinem em cada coração hoje para todo sempre. A igreja diz: vá em paz e que Deus te abençoe.